O Além da Notícia está de volta nessa noite. Estamos falando sobre o tema da campanha da fraternidade lançada ontem, na quarta-feira de cinzas, aqui em Brasília, na sede provisória da CNBB. O primeiro bloco do nosso programa, a gente bateu um papo aqui tão agradável com o Dom Leonardo Steiner, que é o secretário-geral da CNBB, um pouquinho do contexto histórico e do tema, o nascimento do tema. E agora nós recebemos aqui em nosso programa, com muito gosto também, o Dr. Geniberto Paiva Campos, médico cardiologista, ex-professor da UNB, coordenador do Observatório da Saúde no DF, membro da CBJP, Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e um dos colaboradores na criação, dos grandes colaboradores na criação do SUS, Sistema Único de Saúde, final da década de 80, doutor Geniberto. Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Cuida do meu coração também. Ah, é? Doutor Geniberto, primeiro de tudo, SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil, é um exemplo de política pública, certo? Certo. Como é que foi, dá para o senhor falar para a gente o contexto do nascimento dessa política? Eu diria que o SUS nasceu como uma coisa certa, mas nasceu num momento mais difícil. Porque pela primeira vez a gente tinha um governo, na presidência da República, nós tínhamos o governo assumidamente neoliberal, que foi o do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Então não havia uma acolhida, uma simpatia por nenhuma política pública e muito menos na área da saúde. Isso gerou uma certa dificuldade e ontem, no lançamento, eu contei uma história que o Dom Leonardo me convidou para ir à CNBB, que tinha lá a Associação dos Prefeitos reclamando que tinha um programa chamado Cadê o Doutor?, porque tinha quase 800 municípios brasileiros, dos 5.600, que ainda não tinha nenhuma fumaça do SUS, do Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde é uma concepção realmente muito bem feita, muito bem feita. E o SUS precisa, na realidade, de adaptar, eu diria, algumas coisas a essa realidade do país, tá certo? Que é aquele problema da municipalização, que é uma coisa teoricamente correta, mas isso mostrou, né, que a gente precisaria de adaptar. E, na realidade, a resposta imediata do governo federal foi o do Mais Médicos, que acabaram colocando um fator ideológico no Mais Médicos, porque tinha médicos cubanos, etc., como a gente sabe. E a gente percebe também que essas coisas têm um grau de validade que ele é indiscutível, tá certo? É indiscutível. O SUS beneficia muita gente. Tem uma coisa que surgiu com o SUS chamado UPA, é Unidade de Pronto Atendimento, que é uma das coisas, uma invenção brasileira, que não é jabuticaba, como eles chamam, tá certo? E que tem uma validade extrema, porque não se faz hoje assistência à saúde e assistência médica ou só com hospital ou só com atenção básica. E a UPA, ela é exatamente a conexão entre uma coisa e outra, criando um sistema ou uma plataforma assistencial que pode ser extremamente benéfica para os pacientes, com um detalhe, que a atenção básica e a UPA, ela fica próxima à comunidade e o hospital, podendo ficar, claro, um pouco mais distante. E você desafoga os hospitais e melhor do que tudo, quer dizer, do ponto de vista do usuário, é uma coisa extremamente benéfica. E um outro detalhe, que eu acho que, se não me engano, eu falei ontem, que é o seguinte, é que Brasília, na realidade, pelas suas características, certo, operacionais e geográficas, ele é um município, Brasília é um município. Então seria muito fácil aqui o SUS com a rede já pronta aqui, e Brasília deve muito ao Dr. Jofran Frejá, que ele teve essa visão lá atrás de fazer os hospitais e a rede básica. Seria um modelo para o Brasil inteiro que nos acompanha? Seria um modelo para o Brasil inteiro. Porque aqui podia ser um grande laboratório, um grande local para a formação dessa mão de obra, tá certo? E que eu vi isso na Inglaterra e como funciona bem, tá certo? E que não tem essa coisa da hierarquização. O hospital é tão importante quanto a UPA, é tão importante quanto o setor básico. Cada qual dentro do seu papel, mas interconectado, que é hoje, com a comunicação eletrônica, a gente sabe que é uma coisa facílima. Com esse exemplo que o senhor nos traz aqui, eu pergunto ao Dom Leonardo, o que são políticas públicas agora? Este tema que a CNBB está colocando em alta a partir desse instante, para que a gente reflita sobre ele.
O Dr. Geniberto acabou de descrever diversas ações de governo que se tornaram uma ação de Estado em benefício da sociedade, dos cidadãos, das pessoas. Então, isso é uma política. Política, não estamos entendendo o partido político. Política é esse modo da convivência. Na palavra grega, polis quer dizer cidade. Cidade é o todo da convivência humana, são as pessoas, é o trânsito, é o exército, é a saúde, é a educação, é a convivência, são as crianças, são os idosos. Isso tudo é a cidade, isso tudo é a polis. Então, esse cuidado com a cidade, esse é o cuidado com o todo. Então, políticas públicas, por exemplo, saneamento básico, políticas públicas em relação à educação, políticas públicas em relação à saúde, tão bem descrita há pouco, políticas públicas para as crianças, políticas públicas para idosos, quer dizer, tudo aquilo que se refere à cidade, isto é, à convivência humana, necessita de cuidado, necessita de ações. É por isso que quando a igreja propõe, quando a CNBB propõe políticas públicas como reflexão, como discussão, como meditação, como oração, está preocupada com o todo da sociedade. Está preocupado com o nosso entorno, com tudo aquilo que faz parte. Políticas públicas, por exemplo, em relação ao meio ambiente, também é política pública. E faz parte do todo, como diz o Santo Padre, a casa comum. Então, políticas públicas é extremamente importante, porque são as ações de governo, são as ações do Estado. Quando eu digo Estado, estou me referindo ao legislativo, executivo e judiciário, né? Quando é de governo, é mais relacionado ao próprio executivo, mas essas ações, elas visam sempre, têm que visar sempre o bem das pessoas, a transformação da realidade. Então, as políticas públicas, elas são importantíssimas, porque elas é que podem ajudar a dar harmonia na convivência humana. Pode ajudar a dar justiça, equidade, pode despertar solidariedade. Então, nós não podíamos deixar de refletir sobre uma realidade tão importante. E o doutor Geniberto, que também conhece bem o âmbito governamental, porque atuou nele, doutor Geniberto, é um tema destinado a gestores públicos, a governantes, é um tema destinado ao povo em geral. Como aplicá-lo concretamente? Existe uma forma de tornar esse tema bem vivencial? Eu diria que a própria escolha do tema e o lançamento dessa temática, ela já é uma coisa bastante mobilizadora. Porque eu acho que o que está ocorrendo com todos os dirigentes, e para deixar isso bem claro, os dirigentes políticos mundiais, é que ele às vezes não consegue acompanhar a evolução das coisas. A evolução da polis, a evolução da cidade, a forma de comunicação e essa coisa, o pessoal tem um certo atraso em relação a isso. E na implantação das políticas públicas, tá certo? Isso é uma dificuldade muito grande. Por exemplo, nos Estados Unidos, metade da população americana não acredita em política de meio ambiente. E não é uma questão de acreditar ou não, não é uma matéria de crença, tá certo? É uma matéria fundamental para a sobrevivência, tá certo? De toda a Terra. Você não pode usar de maneira indiscriminada e irresponsável o meio ambiente, que seja para plantar, para colher, tá certo? Você viu agora o que aconteceu em Brumadinho, que é uma coisa explosiva, mas pouca gente está querendo tirar lições daquilo e já está preocupado com as punições, mas eu acho que tem que tirar lições maiores daquilo. Então eu diria, o próprio anúncio da campanha, e que dura um ano, já é uma coisa extremamente importante e que, a meu ver, mostra que a igreja realmente ela está numa vanguarda que muita gente ainda não percebeu. Eu diria que a doutrina social da igreja é alguma coisa que foi lançada no final do século XIX, né? Ela, através da Rerum Novarum, ela tem coisas que até hoje, com o fracasso de uma série de modelos econômicos e sociais, tá certo? Eles fracassaram, mas eu diria, a doutrina social da igreja ainda é uma fonte importante para tudo isso, entende? Então eu diria que a escolha da temática da campanha, ela que foi feita há 2 anos, ela é extremamente atual e ela é muito feliz, porque a igreja tem essa coisa.
pode trabalhar em ritmo de eternidade, o pessoal às vezes reclama, mas ela tem realmente alguma coisa que dá respostas concretas, tá certo? Para uma boa parte da população. É a visão profética. Visão profética, muito bem lembrada. Ontem a gente teve no lançamento da campanha da Fraternidade a presença da doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, e nós vamos trazer aqui alguns trechinhos do que ela falou ontem no lançamento da campanha. Aliás, ela cumprimentou muito a CNBB por este tema, mas vamos ouvi-la agora. Ao refletir sobre fraternidade, a campanha pede políticas públicas que ensejem vida digna para todos. Pede solidariedade com os que sofrem de doenças raras ou incuráveis, que necessitam de mais pesquisa científica e de medidas que aliviem a dor. Com os que padecem de doenças curáveis ou controláveis e necessitam de diagnóstico mais rápido, de medicamentos constantes e de assistência mais próxima de suas casas. Com os que perdem a vida em estradas mal preservadas e mal sinalizadas, com os que sofrem sede de água potável ou são forçados a sobreviver com acesso precário a águas impróprias para consumo humano, com os que precisam de educação de qualidade para romper o ciclo da miséria e para a garantia do desenvolvimento nacional. As políticas públicas devem resultar na inclusão de todos, com qualidade e com trato humanitário, de modo a que ninguém esteja fora de seu alcance de proteção. Dom Leonardo, o campo onde há necessidade de políticas públicas é todo o campo onde há um ser humano, não é isso? Onde nós vivemos, onde nós estamos. Onde tem, não só onde tem gente, onde também estão os outros nossos irmãos na expressão de São Francisco, onde estão os micro-organismos, onde estão as árvores, onde estão os animais, onde está o solo. O Dr. Gilberto acabou de falar de Brumadinho. Aquilo é uma agressão, né, uma violência contra a natureza. Em determinado momento a natureza quer se expandir de novo. E aí esse desastre. Mariana acabou não ensinando nada. E se não cuidarmos, Brumadinho não vai nos ensinar. Porque de novo já estão querendo dizer assim, não podemos parar porque precisamos de dinheiro, nós precisamos dos impostos, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. Mas esse dinheiro vai para políticas públicas que beneficiem as pessoas? Né? Por exemplo, no Congresso Nacional está lá parado o projeto sobre a questão da mineração. Por quê? Porque não se quer beneficiar as pessoas que estão ao redor. Né? Não existe proteção ambiental, não existe cuidado com as pessoas. Então, quando falamos de políticas públicas, estamos falando do todo. Do todo, quer dizer, em relação às pessoas, mas também ao meio ambiente. Nós não vamos viver sem meio ambiente. Nós não vamos viver sem ar. Nós não vamos viver sem água. Nós não vamos viver sem árvores, sem sombra. Nós não vamos viver sem chuva. Nós não vamos viver sem podermos nos divertir, sem podermos estar em contato com as pessoas e assim por diante. Isso é simplesmente impossível, faz parte da existência humana. Tudo o que tem a ver com essas ações, no cuidado dessas ações, nós poderíamos chamar de políticas públicas. E necessariamente as políticas públicas devem ser implementadas por quem? Eu diria que, em princípio, é pelo Estado. Certo? Quer dizer, o Estado tem uma vanguarda e tem como missão fazer isso. Mas que a cidadania, é preciso criar o hábito de ouvir a cidadania, respeitar a opinião da cidadania. Porque muitos dirigentes políticos, eles se acostumam a ver estatísticas, pesquisas de opinião e não ouvem de maneira natural, tá certo? Aquilo que constitui os cidadãos, que são fundamentais, tá certo? Na implementação, na avaliação e no direcionamento. Eu diria que essa surdez, tá certo? Essa forma de não levar em conta é que você distancia o Estado, porque teve aquele imperador francês, né, que falou l'état c'est moi, né, o Estado sou eu.
mas o Estado também somos nós. Eu acho que esse papel da igreja, eu estou falando como um leigo muito orgulhoso do trabalho da igreja, né? Eu diria que a gente, através da igreja e de outras igrejas, tá certo? A gente pode chegar a uma situação bem melhor do que atualmente, na medida que o pessoal não seja surdo ao que se está falando e que essa pauta de preocupações, esse exemplo do meio ambiente, eu acho que é um exemplo extremamente didático para dizer não brinca com essa temática do meio ambiente. Ela é uma coisa fundamental. Mas aqui na nossa conversa eu estou me dando conta de uma outra coisa. Existem fatores que impedem a boa feitura, a boa realização das políticas públicas por parte do Estado e de seus comandantes. E eu diria que aí entrariam o quê? Não só a falta de uma visão, não só uma incompetência, talvez também o fator corrupção, talvez o fator individualismo, egoísmo daqueles que têm o poder. São múltiplos os fatores que impedem que o povo receba aquilo que lhe é de direito, né, dona Leonardo? Especialmente o que o doutor Geliberto acabou de dizer. Vejam, por exemplo, em relação à Previdência. Se mandou para o Congresso Nacional um projeto pronto e a sociedade não está sendo ouvida, como não foi nos outros projetos aprovados, as assim chamadas reformas. Mas a campanha da fraternidade quer ver se consegue tocar o tímpano existencial, o tímpano dos nossos políticos, para que eles escutem a sociedade. Mas escutem a sociedade não a voz, escutem a realidade concreta das pessoas, né? Onde o calo está apertando, aonde as pessoas estão sedentas, onde as pessoas estão morrendo. No Brasil tem gente que passa fome. O Congresso Nacional está interessado nisso, está preocupado com isso. Então, essa é uma responsabilidade nossa de igreja, de fazer ouvir, de curar os ouvidos. De curar os ouvidos é o que eu chamaria ouvidos existenciais. E nós temos uma responsabilidade como igreja, sim. Nós temos uma responsabilidade. Nós não podemos nos ausentar. Santo Agostinho fala da cidade de Deus. Cidade de Deus quer dizer a cidade onde o modo de ser de Jesus transforma. Ora, nós não nos dizemos cristãos, seguidores de Jesus, não fomos revestidos de Jesus, conforme de São Paulo. Nós temos um compromisso, eu diria, nós temos uma obrigação de dar a nossa contribuição, também nas políticas públicas, porque elas é que podem realmente gerar uma fraternidade. Nós não podemos, por exemplo, no Brasil, continuar com essa violência verbal que nós temos através do WhatsApp. Está chegando assim ao máximo, né? Nós estamos chegando no limite. E eu acho que estamos quase à beira do abismo. Estamos fugindo de um humanismo natural. E aí entra de novo a questão das políticas públicas. Eu vou pedir no meio de comunicação também tem política pública. Eu vou pedir aos senhores uma pausinha agora para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente continua falando sobre isso. Essa educação para o humanismo solidário que é proposto pela CNBB num tema como este. A gente volta já já na sequência aqui do Além da Notícia.